Deus eterno, poderoso, tudo está sujeito a ti. Tu me guiaste, ó Pai bondoso, desde o dia em que nasci. Quero, ó Deus, a ti louvar, tua graça proclamar. Amo o tempo dedicado à palavra comunhão, pela graça confortado, venço a minha solidão. Tu, Senhor, me vens mostrar como a vida eterna achar. Diz o Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Com essas palavras, que são o lema deste 8º domingo após Pentecostes, 18 de julho de 2021, saúdo todas as pessoas que acompanham esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana, ele é uma promessa, é uma palavra do próprio Deus, de que assim como a chuva rega a terra e faz com que a semente produza frutos e traga alimento para quem dele precisa, assim também a sua palavra é como uma semente que há de produzir, porque o próprio Deus, ele provém e garante que assim seja. Lá no Novo Testamento, lemos sim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é dito expressamente, e essa realidade implicitamente sempre de novo é testificada em toda a Escritura Sagrada, começando lá no Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz, passando toda a Bíblia e agora aqui, mais ou menos no meio da Bíblia, essa afirmação de Deus que conclui aquilo que uma vez se chamava o livro do segundo Isaías, exatamente esse bloco de Isaías 40 até 55, que tematiza de uma forma especial essa questão da palavra. Deus promete, sim, que a sua palavra não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. E quando a Igreja de Jesus Cristo tem a incumbência de levar adiante essa palavra de Deus, ela seguidamente sofre, porque tem a impressão de que a palavra produz pouco fruto. E, no entanto, a promessa de Deus segue valendo, continua existindo sobre nós, de que a sua palavra não voltará vazia, mas produzirá o fruto e os frutos que agradam a Deus. Nessa confiança também nos colocamos sob a sua palavra nesses minutos de gravação que realizamos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho indicado para este 8º domingo após Pentecostes, 18 de julho de 2021, se encontra em Marcos, no 6º capítulo, versículos 30 até 34 e 53 até 56. Eu passo a ler. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles, e ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E agora, pulamos do versículo 34 ao 53. Estando Jesus e seus discípulos já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos tocavam saíam curados. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, as leituras bíblicas indicadas para este domingo em nossa igreja, elas tratam especificamente dessa mensagem do pastoreio de Deus e de Cristo. O salmo indicado para o 8º domingo após Pentecostes é o lindo Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, e que é um grande cântico de louvor a Deus e de confiança nesse cuidado de Deus. Já a palavra profética de Jeremias 23, ela reúne sob a temática do pastoreio vários elementos, vários aspectos. Por um lado, a queixa e a crítica contra os líderes do povo, que são designados de pastores, porque não cuidaram do rebanho de Deus. Depois, a promessa de que o próprio Deus vai cuidar do seu povo e vai pastorear o seu rebanho, o seu povo escolhido. E, finalmente, a promessa de um rei que vai cuidar do povo de Deus e, por que não, vai pastorear o rebanho do Senhor. Vemos, portanto, que no Antigo Testamento as lideranças políticas, elas não eram apenas pessoas que tinham uma dignidade especial, né? Um poder que lhes tivesse sido conferido, mas que essa dignidade, esse poder que lhes tinha sido dado, era ao mesmo tempo uma responsabilidade de cuidar das pessoas que lhes tinham sido confiadas, de pastoreá-las. E agora temos aqui o Evangelho que, como de costume, indica o tema do domingo, e ele também vai então desdobrar a questão do pastoreio. Temos aqui 3 elementos do pastoreio de Jesus. Uma vez, esse pastoreio ele se volta aos seus discípulos, aqueles que aqui são chamados de apóstolos.
Os 12 tinham sido enviados a pregar a palavra de Deus, a expelirem demônios, a curarem enfermos, e agora eles voltam à presença de Jesus, relatam a ele o que tinham feito e ensinado, e Jesus, como primeira reação, os convida dizendo: vinde repousar um pouco à parte. Esse é, portanto, o primeiro aspecto do pastoreio, que Jesus, como bom pastor, oferece e concede descanso aos seus seguidores. Os seus seguidores não se definem por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles operam, por aquilo que eles realizam, mas eles se definem pela sua relação com Cristo, o bom pastor. E o pastor, ele é aquele que cuida do seu rebanho, os alimenta, lhes dá água e lhes dá também descanso. Num segundo momento, é dito que, então, Jesus e seus discípulos, eles vão para um lugar mais afastado, só que a multidão da beira do lago vê em que direção se dirige o barquinho no qual estão Jesus e os 12, e a multidão, então, o segue por terra, e quando Jesus desembarca, alguns quilômetros adiante, ele já é recebido pela multidão, e agora diz que ele se compadece deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Portanto, aquilo que ouvimos no Antigo Testamento, do Senhor que é pastor, das lideranças que deveriam pastorear o povo, da promessa de um novo rei que haveria de cuidar do povo de Deus e que a sua maneira seria, portanto, exatamente um pastor. Essa linguagem agora, ela também é atualizada e aplicada a Jesus. O próprio Jesus, no Evangelho segundo João, se apresenta expressamente dizendo: eu sou o bom pastor. E a bonita parábola da ovelha perdida, ela o descreve de maneira plástica exatamente como tal. Jesus, embora quisesse dar descanso aos seus discípulos, ele agora, quando confrontado com essa tarefa que se lhe apresenta por meio da multidão, ele não procura se desvencilhar dela, mas se compadece da multidão, porque ele reconhece nelas ovelhas que não têm pastor, ou seja, oferece a elas o seu pastoreio. E esse se dá, em um primeiro momento, na forma do ensino. Passou a ensinar-lhes muitas coisas. Sempre de novo, vemos no Evangelho que tanto o ministério de Jesus quanto o ministério do qual os seus discípulos foram incumbidos, ele é constituído de duas partes. Uma parte tem a ver com a palavra, com a pregação, com o ensino. A segunda com a ação, com o fazer, com o curar, exorcizar e assim por diante. O primeiro elemento é mencionado aqui. Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Claro que o que Jesus ensina não é apenas uma doutrina, não são apenas, quem sabe, boas regras de comportamento que também valem a parte da sua pessoa, mas o ensinamento de Jesus sempre é um ensinamento que, aponta em primeiro lugar para o seu mestre. Aquilo que nós aprendemos de e sobre Jesus, como eu disse e repito, não são regras morais de conduta ou, quem sabe, de teoria que nós possamos também abstrair daquele que as ensinou, mas são ensinamentos que querem nos unir ao Mestre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, nós pulamos alguns versículos na leitura bíblica, e esses versículos que foram pulados, eles vão narrar, então, a história da primeira multiplicação dos pães. Nesse caso, portanto, o pastoreio de Cristo, ele então vai já para o segundo aspecto, que é o aspecto do cuidado. A história da multiplicação dos pães é um parêntese, digamos assim, negativo. Aqui na nossa leitura, ele não aparece na leitura, está no Evangelho, mas nós não o lemos.
E depois da multiplicação dos pães, então diz que Jesus, ele embarca novamente com os seus discípulos em um barco, claro, e atravessam o lago ou navegam pelo lago até chegar a Genezaré, uma localidade ali às margens do lago. Saindo eles do barco, logo o povo de novo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos o tocavam saíam curados. Temos aqui, portanto, o segundo elemento do pastoreio de Jesus, as curas, também os exorcismos, que aqui não são tão destacados, aqui mais as curas. Em todo caso, como sempre de novo, também aqui Jesus é apresentado como o Cristo, como alguém disse, tanto da palavra quanto da ação. Falei no início do Senhor que é pastor, falei das lideranças do povo que deixaram de pastorear, ou seja, que tinham essa incumbência de serem pastores. E no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, então lemos nas epístolas como pessoas novamente são incumbidas de exercerem o pastoreio. Dentro da comunidade existem várias funções, várias tarefas a serem cumpridas e algumas pessoas, geralmente de uma certa liderança na comunidade, têm a tarefa de pastorear o rebanho de Jesus Cristo. O Pedro foi explicitamente incumbido nessa tarefa lá em João 21, mas não apenas Pedro, mas também outras pessoas receberam essa incumbência, como nós lemos no Novo Testamento. Portanto, o pastoreio que Jesus exerceu durante a sua vida e que ele continua exercendo enquanto Senhor ressuscitado, ele também incumbe a pessoas dentro da igreja. E, em última análise, incumbe a todos nós a sermos não apenas ovelhas do rebanho de Cristo, mas uns para os outros pastores em nome de Cristo. E eu penso, por que não pensarmos também o pastoreio que a igreja exerce a partir dos 3 aspectos que foram aqui mencionados. A igreja como lugar onde podemos descansar, onde não precisamos nos identificar em primeiro lugar com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós produzimos, mas podemos nos identificar como pessoas agraciadas, presenteadas, onde podemos sim comer e beber à mesa de Cristo, ser alimentados por Ele e pela Sua palavra. Num segundo momento, sim, o pastoreio, como se dá na forma do ensino. Claro, a igreja ela tem essa incumbência de levar o ensinamento de Jesus adiante. Também aqui vale, não ensinamos apenas doutrinas que possam ser abstraídas do nosso Senhor, mas ao ensinarmos a doutrina de Cristo, anunciamos o próprio Cristo, que é Senhor daquilo que nós pregamos. E, em última análise, a sua maneira, talvez não de uma forma miraculosa, mas a sua maneira também, a igreja quer ser, e por que não, creio que pode ser um espaço terapêutico, da cura dos enfermos. Isso a gente não tem como medir, não tem como provar, mas aqui temos essa referência e, de alguma forma, o testemunho do Novo Testamento corrobora que esse ministério continua sendo dado à igreja, não apenas nos dias do Novo Testamento, mas também até os nossos dias. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início do hino número 129 do Inário Hinos do Povo de Deus, as estrofes 1 e 2. Vou cantar agora a estrofe do número 4. Esse hino
não foi incluído no livro de canto da ESLB. Quarta estrofe do hino número 129 do HPD. Somos tua propriedade, dize tu amém, Senhor. Poderíamos também dizer, somos teu rebanho, dize tu amém, Senhor. Somos tua propriedade, dize tu amém, Senhor. Em espírito e verdade cantaremos teu amor, tua graça paternal, em teu reino celestial. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Jesus Cristo, Teu Filho, é o bom pastor e que também nós podemos pertencer ao Seu rebanho. Obrigado, Senhor, que junto a Cristo podemos descansar, repousar, ser libertos do ativismo, ser libertos da salvação pelas obras, ser libertos também de todas as tentativas de autoconstrução pelo mérito. E obrigado, Senhor, que como pessoas agraciadas, aí sim podemos também participar do ministério de Cristo, de pregar e de curar. Obrigado, Senhor, que ainda hoje Jesus não é apenas um grande mestre que ensinou verdades admiráveis, mas é Ele mesmo o conteúdo daquilo que temos a ensinar e a pregar. E obrigado, Senhor, que em meio às fraquezas, pesares, também doenças que sempre de novo nos acometem, podemos encontrar junto a Cristo alguém que se preocupa, que olha por nós e que nos quer bem e que quer que nos altos e baixos da vida tenhamos uma vida protegida e abençoada. Assim nos confiamos sempre em Tuas mãos e aos Teus cuidados e nos unimos em oração quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.